Os senadores Sérgio Moro, da União Brasil do Paraná, e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, respectivamente ex-juiz e ex-delegado, encurralaram o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, na sessão de quinta-feira, 25, da CPMI, que investiga a farra dos descontos em aposentadorias e pensões. O antagonista explica em 12 passos o caso emblemático que virou foco das inquirições. Vamos lá, item por item. 1. Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, dá procuração ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, agora apelidado de careca do INSS, para celebrar acordo de cooperação técnica, o ACT, com o INSS. 2. Após celebrar o ACT, AMBEC salta de R$ 135 de arrecadação para 16 milhões. 3. AMBEC transfere 11 milhões de reais para a Prospect, empresa do careca do INSS. 4. Empresas do careca do INSS fazem pagamentos de 7 milhões e meio de reais a empresas da médica endocrinologista Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. 5. Virgílio foi quem tomou uma série de medidas no INSS para garantir a possibilidade de desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sob a alegação de que o bloqueio levaria à ampliação das filas nas agências. 6. Segundo a PF, Virgílio teve um incremento patrimonial de R$ 18.330.145,18 advindo da farra do INSS. 7. Questionado na CPMI sobre o serviço prestado pelas empresas da esposa de Virgílio para justificar o pagamento de 7 milhões e meio de reais, o careca do INSS respondeu, aspas, material intelectual da área médica voltado a um futuro projeto que eu tenho para o aplicativo com aposentados, fecho aspas. 8. Ele debocha dessa comissão, rebateu o senador Sérgio Moro, ex-juiz. É subestimar a capacidade intelectual dessa comissão, emendou o senador Fabiano Contarato, ex-delegado. Os vídeos com os trechos até aqui foram exibidos no Papo Antagonista de quinta-feira, 25. 9, e é o que vamos exibir no programa de hoje, Moro, ao interrogar o careca do INSS, questionou sobre detalhes dos serviços alegadamente prestados por uma empresa de Thaisa Hoffmann Jonasson e não se satisfez com as respostas lacônicas. É uma empresa de fachada, disse o senador. Isso eu não vou deixar, eu não vou admitir, reagiu o advogado do lobista. O clima esquentou. Vamos ver. Tem várias perguntas a fazer, mas como o tempo é limitado, eu vou me concentrar aqui na relação das suas empresas com as empresas da Thaisa Hoffmann Jonasson. Como é que o senhor conheceu a senhora Thaisa? Não, vamos uma a uma agora. Como o senhor conheceu a senhora Thaisa? Conheci a senhora Thaisa através de uma indicação que teve por parte de um amigo que chegou até mim. Quem foi o amigo? Eu não me lembro bem, porque eu estava fora do país. O senhor não chegou a ela através do senhor Virgílio? No primeiro contato, não, somente depois. Qual que é a especialidade médica da senhora Thaisa? E quais são os serviços que justificaram pagamentos de mais de 7 milhões das suas empresas para ela? Eu repito aqui e volto a dizer, a produção dela foi de serviço médico que poderia ser utilizado em aplicativo para a aula médica ou exposição sobre doenças prevalentes na faixa etária dos aposentados. Ela já prestou esse serviço antes para alguma outra empresa? Isso eu não sei. E por que ela seria a pessoa, então, que o senhor procurou e pagou 7 milhões? Eu acho que a senhora Thaisa era uma médica extraordinária, porque em poucos meses, de 1 de fevereiro de 2024 a 30 de 6 de 2024, a sua empresa pagou 7 milhões para ela. Qual é o serviço? Vamos falar aqui em detalhes. Vamos falar do per capita, que eu acho que esse é o melhor. O valor combinado com ela é per capita. Você tinha a possibilidade de ter tantos associados para a utilização do aplicativo, essa foi a conta. Era um serviço individualizado? Era um serviço individualizado, material médico dela? Exatamente. Ela atendia cada uma dessas pessoas? Não. Ela atendeu essas pessoas? Material que eu comprei e que eu posso utilizar tanto nesse projeto quanto em outro. Material individualizado para cada ou era um material padrão para todos? Para cada doença, um material. Quantas doenças eram? Não, agora eu não sei te falar, senador.
Da área só da endócrino? Não, outras especialidades todas também. As especialidades? Até todas as especialidades. E ela também. fez tudo isso sozinha? Eu vou repetir o que eu já disse. Eu não sei o tamanho de quantos funcionários ela tem. Ou não tem ela... nenhum, é só ela. Isso está já verificado. Tá, é uma empresa de fachada, né? Vamos falar a verdade. Aí são palavras do senhor. Isso eu não vou deixar. Eu não vou admitir, com todas as vendas. Não. Por que o senhor... Por que a Prospect... Por que o a advogado Prospect... vai admitir... Presidente, o advogado não vai admitir nada nessa comissão. Pelo amor de Deus. Eu quero a composição do meu tempo. Bom, aí o presidente da sessão precisou acalmar os ânimos, falar que um pode não responder, o outro pode interrogar, que ninguém pode respeitar ninguém, mas registrou que o Moro não estava desrespeitando o depoente. Agora, é interessante observar, nesse ponto, que o Moro, com a experiência dele de juiz, ele entrou na especificidade, ele foi no detalhe, porque a suspeita é de que você tem ou um serviço que não foi prestado, ou um serviço que foi prestado simplesmente para encobrir um repasse de dinheiro. Um serviço pequeno, mas que serviu para justificar um repasse milionário. E aí ele entra, mas então, qual era o material? Que material intelectual é esse da área médica? E ela produziu como? Dizia respeito à doença? Quantas doenças? E aí ele vai entrando no detalhe, e o careca do INSS vai se enrolando, porque ele queria passar, assim, com respostas lacônicas. Não, foi isso, próximo item, etc. E aí não conseguiu. Então, depois desse clima quente, a inquirição do senador Sérgio Moro foi retomada. Vamos assistir. Não estou ofendendo ninguém. Estou fazendo perguntas. Então, a pergunta Prospect pagou 2.207.000 a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos da senhora Thaisa, na qual ela atuava sozinha, entre fevereiro de 2024 a junho de 2024. O senhor diz que então foram esses serviços, então, dela, esse material que ela preparou? É isso? Tá. Consta também que a empresa Camilo Comércio e Serviços, é do senhor também, não é? Correto. Essa é a World Cannabis, isso? Correto. Pagou aqui 5 milhões. Para quais serviços foram? Para quem foi pago isso aí? Curitiba Consultoria. Então isso aí deve ter sido um erro de contabilidade. Eu acho que ou senão erro de informação. Está na folha, no relatório, página 164 da busca e apreensão da Polícia Federal. Tem que ser verificado, senador, porque eu desconheço. Camilo Comércio e Serviços não é do senhor? Quem? Camilo Comércio e Serviços. Sim. Consta aqui informação de pagamento de 5 milhões para Curitiba Consultoria e Serviços Médicos. Está aqui, me reporto, está no material, inclusive, aqui, que nós juntamos. Brasília Consultoria Empresarial, também é do senhor? Correto. Consta também aqui valor de 200 mil, pago entre 1 de fevereiro de 2024 a 30 de 6 de 2024 a Curitiba Consultoria e Serviços Médicos. O que foi 200 mil aqui? Senador, assim de cabeça eu realmente não sei, porque essas contas eram contabilidade, emissão de nota fiscal e conferência dos serviços prestados. Eu não tenho condições de falar para o senhor aqui data e falou que foi prestado. Quando que o senhor conheceu a senhora Thaisa? Uma coisa eu lhe asseguro. Todos os documentos estão acostados do processo junto ao inquérito da Polícia Federal. Quando o senhor conheceu a senhora Thaisa? Acho que uns 2 meses antes de começar a prestação de serviço, 2 ou 3 meses antes. 2 meses antes, de repente ou 3 o senhor... meses. Quanto o senhor pagou no total para ela, para a empresa dela? Eu acho que os valores já foram mencionados aqui, senador. Não, eu pergunto qual que foi o total. Eu lembraria se eu pagasse 7 milhões para Curitiba Consultoria. Porque foram pagamentos mensais, mas a informação que tem é mais 7 milhões e 100 aproximadamente. Consta aqui que 2 milhões foram da Prospect, 5 milhões foram da empresa de cannabis do senhor. Eu queria entender por que a empresa de cannabis pagou a endocrinologista. Eu gostaria de saber também. Mas isso é uma falha do gestor financeiro e da contabilidade. Então, o senhor conheceu ela 2 meses antes e qual foi a prova do trabalho que ela mostrou para o senhor se sentir confortável em fazer pagamento de 7 milhões à senhora Thaisa? Primeiro que o valor nunca foi fechado no montante, senador, foi fechado per capita. O valor fechado com ela foi ao valor de R$ 2,50, R$ 2,80, se não me engano, o valor do serviço em função da quantidade de vidas. O senhor sabe que ela recebeu também valores, outra empresa dela recebeu valores aí de empresa do senhor Maurício Camisotti, a THJ Consultoria Limitada?
Você veja que coincidência interessante. Senador, eu vou repetir mais uma vez aqui. Eu sento aqui essa comissão para responder sobre o ato do meu CPF, das minhas empresas e do meu filho. Atos cometidos com prestadores de serviço ou empresas que prestaram serviço a mim. Eu sinto muito, você vai ter que trazer as pessoas aqui para se explicarem. ACA Consultoria era do senhor? Minha primeira empresa fundada em 2014. Consta aqui pagamento de R$140 mil da ACA Consultoria a Centro Médico Vitacari, que era da senhora Thaisa. O que foi esse pagamento? Mais uma vez eu vou repetir ao senhor. A contabilidade junto com o financeiro determinava para que empresa ia do grupo. Era assim. Essa era a instrução. Os serviços que ela ia prestar ia para ser prestados para quem? Para a Prospect? Empresa do grupo. Pois é, então tá aí o senador Sérgio Moro interrogando o careca do INSS sobre os pagamentos que as empresas dele fizeram às empresas dessa Thaisa Hoffmann, que é esposa de um funcionário da cúpula, na época, do INSS. O agora ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Ribeiro Filho. Ele está falando, você tinha acabado de conhecer e aí já pagou 7 milhões? E quais são os serviços exatamente? Não tá, essa explicação não está suficiente. E aí, item 10 aqui do nosso resumo, o Moro também fez perguntas específicas sobre a relação pessoal e financeira do lobista careca do INSS com o Eric Douglas Martins Fidelis, que é filho do André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS no governo Lula. Então, para vocês entenderem, são os negócios que o careca do INSS fazia com familiares de membros da cúpula do INSS. Então, esse é mais um ponto que foi objeto ali da inquirição. O André, que era o funcionário da cúpula do INSS, é suspeito de receber dinheiro em troca de autorizações para que as associações e os sindicatos, e a AMBEC é uma delas, fizessem o desconto indevido em aposentadorias e pensões. Então vamos assistir a essa parte também. O Eric Douglas Fidelis, como é que o senhor conheceu? Esse chegou até mim no escritório apresentando um material de educação financeira. Eu já sabia que ele era filho do André Fidelis. Ele apresentou um material que estava em construção para educação financeira dos aposentados, disponibilizado também em aplicativo. O senhor pagou, consta que a Prospect pagou para ele cerca de R$1.225.000, isso? Valor per capita. Valor per capita. E ele já prestou trabalho para outras empresas também? O senhor conhecia o histórico dele dessa educação financeira? Senador, faço uma correção aqui. Esse especialista? O Eric Fidelis sobre educação jurídica e não financeira. Educação jurídica. E ele já tinha... E foi assim de imediato também? O senhor fechou o contrato com ele? Estávamos à procura de programas que pudessem engordar ou acrescentar aos serviços ofertados, frente à concorrência desse mercado que vinha só crescendo e tendo cada um mais serviços que o outro. E ele chegou a prestar esses serviços para alguém específico? Em específico para alguém, eu acredito que sim. Não, para o senhor, para as suas empresas. Para mim, com certeza. Prestou o serviço, o material foi entregue. Para o quê? Para os aposentados e pensionistas? Para o aplicativo que está lá, disponibilizado lá. E certamente os downloads também podem ser verificados. Essa educação financeira, então, não era palestra nem nada, estava no aplicativo. Educação jurídica. Educação jurídica, perdão, é isso? Correto. E esse material era individualizado, esse material jurídico, ou era um material padrão? Sobre temas relativos à orientação aos aposentados de uma forma geral. Do que era essa educação financeira? Que eu fiquei curioso agora. Jurídica, perdão. Temas previdenciários, que é a pauta dele, sobre relações com dificuldades que se tem de comunicação. E uma grande coincidência é que ele era... ele é o que? Filho do senhor André Paulo Félix Fidelis, diretor de benefícios do INSS. Isso é um fato. Foi ele que foi o diretor que pediu para o senhor contratá-lo? Claro que não. Claro que não, é algo que realmente precisa ser investigado. Então você tem o filho ali de um diretor da cúpula do INSS que está fornecendo ali um material que o lobista que intermedia a relação do INSS com uma associação, vai usar para um aplicativo que seria para os aposentados, etc. É tudo muito digno de desconfiança. E o item 11 aqui do meu resumão, insatisfeito com as alegações do careca do INSS, Sérgio Moro disse que o fluxo financeiro acaba com o seu álibi.
Ele até falou a expressão em inglês, o follow the money, siga o dinheiro, e acusou o lobista de ter feito pagamento de propina e suborno para o Virgílio Ribeiro e para o André Paulo Fidelis. Lembrando que o Virgílio é o marido daquela Thaísa e o André Paulo é o pai daquele outro que também foi objeto da inquirição. Também lembrou da pena do Marcos Valério no Mensalão e recomendou delação premiada. Vamos assistir. Eu vou dizer aqui que para finalizar do meu tempo, né, que nós estamos diante do maior roubo da história dos aposentados e pensionistas do INSS. Gente vulnerável, o órfão, a viúva, pessoas de idade foram lesadas aos milhares. A minha percepção aqui, apesar do senhor chegar e tentar desenvolver uma boa história, que o fluxo financeiro, o follow the money, acaba com o seu álibi. O senhor destinou valores milionários a empresas controladas por familiares de funcionários do INSS que ajudaram a montar essa fraude. E o senhor aqui, me desculpe, o senhor não tem a comprovação desse serviço. O senhor me conta uma história aqui que é vazia, que não tem nenhuma substância. Material padrão. O senhor acabou de conhecer a Thaís e pagou para ela 7 milhões. E a sua empresa de cannabis pagou 5 milhões e o senhor sequer se recorda. Isso aqui, vamos falar a verdade, é propina, suborno para o doutor Virgílio e depois para o senhor André Félix Fidelis. Não sei para mais quem que o senhor pagou propina ou suborno aqui nesse caso. Mas o senhor não tem direito de vir aqui perante essa comissão e debochar de nós e debochar da população brasileira contando essas histórias. Eu vou lembrar um nome para o senhor aqui, Marcos Valério. Ele foi o operador central do caso do Mensalão, que foi o primeiro escândalo do governo Lula. Ele pagou o pato, ele ficou calado, não colaborou, foi condenado a 37 anos de prisão, enquanto pessoas para as quais ele pagou suborno, alguns ficaram menos de 1 ano preso. Então rogo aqui ao senhor e também sugiro ao senhor advogado que comece a pensar em colaborar, porque o senhor está preso, o ministro André Mendonça é um ministro firme, não acredito que ele vá revogar diante de tantas evidências e da magnitude desse escândalo financeiro. A sua saída para esse caso é unicamente a colaboração, porque a sua história, o seu álibi, não converge com os fatos e com os documentos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Bom, a frase ali da acusação do Sérgio Moro é o que amarra o ponto de desconfiança, o ponto de suspeita. Quando ele fala, o senhor destinou valores milionários a empresas controladas por familiares de funcionários do INSS que ajudaram a montar essa fraude. Isso aqui, vamos falar a verdade, é propina, suborno. Então foi essa a declaração do Sérgio Moro. E aí o item 12, para fechar esse resumão aqui do primeiro bloco, para todo mundo entender o episódio, o ministro André Mendonça do STF, como a gente mostrou em antagonista.com.br, votou hoje para manter a prisão preventiva do careca do INSS, efetivada em 12 de setembro. Né? Ele está preso desde 12 de setembro. A votação ainda está aberta na turma e quando tiver o resultado a gente vai publicar no portal. Bom, a gente mostrou aí o senador Sérgio Moro encurralando o careca do INSS na sessão de ontem, que durou o dia todo, terminou de noite, e hoje, vocês viram que o Moro tinha dito que o André Mendonça seria firme, etc., e o André Mendonça, de fato, manteve as prisões preventivas do careca do INSS, cujo nome é Antônio Carlos Camilo Antunes, e do empresário Maurício Camisotti, outro lobista aí que está sendo acusado em relação a esses esquemas. Faltam agora votar os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques. E o presidente da turma, Gilmar Mendes, se declarou impedido para julgar. Portanto, tem um voto aí pela manutenção da prisão. Vamos ver como serão os outros. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Olha, Felipe, quem acompanhou o programa ontem vai se lembrar que em um determinado momento eu dizia que a CPI, que a CPMI, no caso, está diante de profissionais, não está diante de amadores. E eu não estou dizendo especificamente sobre essas pessoas, eu nem poderia fazê-lo, porque seria leviano da minha parte, eu estou falando de forma genérica, mas essas quadrilhas especializadas em golpes e tudo mais, elas se profissionalizaram bastante nos últimos anos. Você conta com uma série de instrumentos fiscais, contábeis, que acabam dando um ar de legalidade, de legitimidade a todas essas operações fraudulentas. A gente acabou de ver notícias, por exemplo, com
relação ao PCC com o uso de postos de gasolina, de uma rede imensa de motéis, tudo isso de forma a lavar o dinheiro que eles conseguem. Quando a gente assiste a esses depoimentos, você vê que eles têm nota fiscal emitida, transação bancária através de Pix identificado, pagam os impostos, declaram as receitas, mas quando você junta todas as peças e vai fazendo, né, vai montando o quebra-cabeças, olha, fica muito claro que alguma coisa muito fora da curva acontece. É muito anormal você ter uma empresa nova que pouco tempo depois conhece um suposto fornecedor, fecha com esse fornecedor um contrato altíssimo de 7 milhões de reais, faz pagamentos, não sabe bem explicar quais foram os serviços prestados e depois você vai descobrir que esse fornecedor tem ligação direta, né, com um funcionário, com um alto servidor de um órgão, no caso do INSS, que está sob suspeita. Então, nesse momento, Felipe, é que é muito importante aquela visão... eu não diria alargada da lei, mas a visão correta da lei, porque a gente sempre comenta isso. Você vai ter os advogados de defesa dizendo o seguinte, olha, onde que está o crime? Está tudo aí, tem toda a nota fiscal e tudo mais. O que vocês estão falando é uma narrativa, né? Vocês têm que provar que houve um crime. Porque se os indícios, né, o que se chamam de indícios, provas indiciárias, se isso não for levado em conta por parte dos julgadores na hora de um processo desse, nenhum bandido, Felipe, vai ser preso mais nem no Brasil e nem no mundo. Exatamente. Então, você tem uma desconfiança de que a pessoa que está participando do esquema, ela prevê a hipótese de ser pega. E aí o que ela vai alegar? Ela vai alegar, não, tem um serviço aqui que foi prestado. Aí você precisa analisar minuciosamente todas as conexões, analisar o serviço, ver qual é o preço de mercado, inclusive, daqueles produtos ou serviços que foram prestados, para você ver se está tudo condizente. E quando se faz aí todo o quebra-cabeça, se vê que, como o Ricardo falou, é algo muito fora da curva. Então, você pode tentar ocultar um pagamento ilícito por meio de um serviço que ele te deu ali um produto. Só que quando você vai ver, de repente, o produto, estou falando de uma maneira geral de golpes, não desse caso específico, mas quando você vai ver, o produto era um produto muito baratinho, muito fácil de produzir e tal, e aí o pagamento foi de uma fortuna por aquele produto. Porque, na verdade, o pagamento não é para aquele produto. Aquele produto está ali simplesmente para tentar dar ares de legalidade a uma transação ilícita, que é um pagamento de propina, que é um pagamento de suborno, para se conseguir outra coisa, como, por exemplo, um destravamento de uma possibilidade de desconto indevido que vai ser praticado e vai gerar uma fortuna para uma associação. Então essa é a desconfiança, essa é a suspeita, por isso que é importante ir às minúcias. E é por isso que a gente não gosta de vários parlamentares que perdem o tempo da comissão parlamentar para ficar fazendo lacração genérica. Duda Teixeira. O Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, tinha prometido, eu vou seguir o caminho do dinheiro, fez isso muito bem. Nós tivemos a sorte de ter pessoas realmente competentes entre os parlamentares que estão fazendo o seu trabalho lá em Brasília. E aí é muito difícil para o careca do INSS contradizer esses números, né? E essas contas, essas movimentações, porque está meio que ali provado que o dinheiro saiu de um lugar, saiu da Ambec ou das outras associações também, foram para a empresa dele e depois foram para esses familiares de funcionários do INSS. E aí, a hora que ele tenta criar uma história para tentar justificar isso, a história está completamente inverossímil, né? Está indo por água abaixo. Ele fala desse aplicativo, deve ter sido o aplicativo mais caro na história do Brasil, né? E veja que é um aplicativo, bom, contratou então luminares aí, né, da assistência jurídica, da medicina para prestar serviço. E a gente nem sabe que aplicativo não tem nome, né? Então, me parece, Duda, o material que vai compor o aplicativo, quer dizer, o conteúdo do aplicativo. É o cursinho ali de educação jurídica, o material intelectual médico, como ele colocou. Enfim, aí realmente não dá para acreditar nessa história e o Moro fazendo um ótimo trabalho por lá. Pois é, então, os questionamentos, como a gente viu no programa de ontem, começaram com o Fabiano Contarato,
que é do PT do Espírito Santo. Ele foi recentemente para o PT, ele era da rede, ele foi delegado de polícia, então é alguém que sabe inquirir. Depois veio o Sérgio Moro, depois a gente acabou vendo ao vivo o Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Aí teve um estremecimento logo no começo, o careca do INSS se recusou a responder mais, mas ele continuou ali detalhando o que ele enxergava do esquema. E isso a gente acabou conseguindo transmitir ontem ao vivo. Então a íntegra do programa de ontem está disponível para quem quiser entender todo esse contexto. A gente acha importante deixar isso tudo bem documentado, esse registro histórico. E a questão que se coloca, e eu pergunto para os espectadores, inclusive aqueles que participam no chat, tinha alguém da política do governo Lula, já que os parlamentares estão mostrando que o valor a arrecadação das associações disparou, explodiu mesmo no governo Lula, tinha alguém do setor político, obviamente, do governo, quer dizer, seja em ministério, seja em qualquer outro cargo, que estava acobertando esse esquema, ciente de que ele acontecia, precisava ter apoio político, ou vocês acham que ficou ali muito setorizado no INSS, se alguém tem envolvimento, no máximo é essa cúpula, é o Virgílio, é o Stefanuto, que era o presidente, e esses outros aí que já entraram no radar da investigação. Então a questão é se vai chegar até o Volney Queiroz, se vai chegar até o Carlos Lupe. A gente viu o Alfredo Gaspar, relator da comissão, mostrar a foto da reunião do careca do INSS com o Volney Queiroz, que é do PDT, assim como o Carlos Lupe, era o secretário executivo na época, era o número 2 da pasta, e acabou assumindo o Ministério da Previdência no lugar do Lupe, quando o Lupe saiu por causa desse escândalo. Então, todas as conexões estão feitas aí, cada um forma o seu juízo, e a gente vai continuar monitorando as investigações.